Sêneca foi um estadista romano e filósofo estoico que reconheceu que, se quisermos viver bem, devemos ser estudantes constantes da maior de todas as coisas, a própria vida. Em seu ensaio moral sobre a brevidade da vida, Sêneca nos oferece um lembrete urgente sobre a não renovabilidade de nosso recurso mais importante, nosso tempo. Então, tendo isso em mente, aqui estão 10 lições-chave sobre a gestão do tempo extraídas dos escritos de Sêneca. Número 1. Trate o tempo como um bem cênico. Sêneca diz que muitas pessoas são cuidadosas ao proteger suas propriedades pessoais, mas quando se trata de desperdiçar tempo, são extremamente extravagantes. Devemos manejar o tempo com moderação, pois Sêneca adverte que não valorizamos o tempo como um recurso valioso, apesar de ser possivelmente nosso bem mais precioso e menos renovável. Número 2. Não invista todo o seu tempo no futuro. Sêneca insistiu para viver no presente, senão nós estaremos adiando nossa felicidade, pois o futuro é incerto e está fora de nosso controle. Devemos evitar ficar tão ocupados e preocupados com o futuro que deixamos passar despercebido ou subutilizamos nosso presente. Número 3. Viva a vida para si mesmo. Não devemos medir a vida de alguém pela quantidade de cabelos brancos e rugas, mas sim pelo quanto ela viveu verdadeiramente. Devemos buscar criar uma vida que amamos viver, investindo tempo em coisas que realmente importam para nós. Número 4. Pratique a premeditação dos males. Combata a procrastinação, visualizando negativamente as possíveis consequências de adiar as coisas. Antecipe as distrações e problemas e planeje soluções para evitá-los, preparando-se para resistir aos impulsos imediatos. Número 5. Faça com que as recompensas a longo prazo sejam imediatas. Enfrente o desafio inicial, tornando-o menos desagradável, associando-o à expectativa de uma recompensa imediata. Isso cria uma razão para começar e superar a lacuna entre os impulsos imediatos e as recompensas a longo prazo. Número 6. Aproveite ao máximo seu tempo livre. Dedique seu tempo livre a atividades valiosas e significativas que enriqueçam sua vida, como praticar esportes, ler, malhar ou ir para a igreja. Evite desperdiçar o tempo livre conquistado em atividades irrelevantes. Número 7. Dedique tempo para refletir sobre seu passado. Preste atenção ao seu passado para recordar lições aprendidas, compreender mudanças pessoais e assumir a responsabilidade por suas ações. A reflexão sobre o passado oferece uma visão clara de quem somos e quem queremos ser. Número 8. Deixe de desperdiçar tempo em trivialidades da vida. Evite gastar tempo em atividades sem propósito, como navegar por atualizações políticas, jogar videogames ou envolver-se em entretenimento sem sentido. Direcione seu tempo para atividades significativas que agreguem valor à sua vida. Número 9. Invista seu tempo em criar novas memórias. Inverta seu tempo sabiamente, concentrando-se em criar novas memórias através de desafios, interações significativas e busca de oportunidades. As memórias duram mais que as coisas materiais e proporcionam uma felicidade mais duradoura. Número 10. Busque o equilíbrio. Sêneca destaca a importância de uma vida equilibrada, reservando tempo para autocuidado, nutrir relacionamentos, perseguir interesses pessoais e descansar adequadamente. O equilíbrio contribui para uma vida plena e significativa. A busca pelo equilíbrio implica reconhecer que o tempo bem aproveitado não se limita à produtividade, mas envolve cuidar de si mesmo, cultivar relacionamentos, perseguir interesses pessoais e descansar apropriadamente.
Essa busca nos permite desfrutar de uma vida plena, evitar o desperdício de tempo e encontrar harmonia em todas as áreas de nossas vidas. A indiferença é um dos ensinamentos-chave do estoicismo e refere-se à capacidade de manter a calma e serenidade diante das circunstâncias externas, especialmente aquelas que estão fora de nosso controle. Aqui estão 8 argumentos baseados no estoicismo sobre por que a indiferença pode ser uma qualidade tão poderosa. Argumento número 1. Liberdade emocional. A liberdade emocional é um benefício significativo da prática da indiferença, de acordo com o estoicismo. Quando nos preocupamos constantemente com situações externas que não podemos controlar, como a opinião dos outros, eventos inesperados ou circunstâncias imprevistas, carregamos nossa mente e emoções com ansiedade, medo e frustração. O estoicismo nos ensina que as emoções negativas não vêm diretamente dos eventos externos, mas sim de nossas percepções e julgamentos sobre esses eventos. Portanto, ao praticar a indiferença e reconhecer que não podemos controlar o que está fora de nós, começamos a nos libertar do fardo emocional que esses eventos podem impor em nossa vida. A indiferença não nos faz deixar de nos importar com coisas que são importantes para nós, mas nos ajuda a reconhecer a diferença entre o que podemos controlar e o que não podemos. Concentrar-nos no que está dentro de nosso controle nos permite direcionar nossa energia e atenção para ações e decisões significativas. Ao nos libertarmos da carga emocional de nos preocupar constantemente com o que está além de nosso controle, encontramos uma maior tranquilidade e serenidade interior. Em vez de sermos vítimas de nossas emoções e reações impulsivas, podemos desenvolver uma maior paz mental e emocional. Argumento número 2. Redução do estresse. A redução do estresse é outro aspecto valioso da prática da indiferença, de acordo com o estoicismo. O estresse e a ansiedade são reações emocionais que surgem quando percebemos ameaças ou desafios em nosso ambiente. Muitas vezes, essas respostas emocionais estão relacionadas a preocupações sobre o futuro, medos do que poderia acontecer ou frustrações por eventos passados que não podemos mudar. O estoicismo nos ensina que grande parte do estresse e da ansiedade que experimentamos vem de nossas percepções e julgamentos sobre os eventos, mais do que dos eventos em si. Ao sermos indiferentes ao que não podemos controlar, aprendemos a parar de nos preocupar em excesso com o futuro ou com coisas que estão fora de nosso alcance. A prática da indiferença nos convida a viver no presente e a aceitar a realidade tal como é, sem resistência ou ansiedade em relação ao que o futuro possa trazer. Em vez de nos preocuparmos constantemente com o que poderia acontecer, aprendemos a nos concentrar no que está acontecendo no momento presente e no que podemos controlar aqui e agora. Ao nos libertarmos da preocupação e ansiedade em relação ao que não podemos controlar, encontramos uma maior paz interior e uma sensação de calma. Nossa mente se liberta de pensamentos angustiantes e podemos nos concentrar no que é realmente importante no momento presente. Argumento número 3. Foco no que importa. O foco no que realmente importa é outro poderoso benefício da prática da indiferença, de acordo com o estoicismo. Na vida cotidiana, muitas vezes estamos cercados por distrações e preocupações triviais que podem consumir nossa energia e atenção de maneira desnecessária. O estoicismo nos lembra que nossa energia e tempo são recursos valiosos e é importante usá-los de maneira sábia e eficaz. Ao sermos indiferentes às distrações e preocupações triviais, podemos nos libertar da influência negativa que exercem sobre nossa mente e nos concentrar no que realmente importa em nossa vida. Em vez de deixar que preocupações sem importância nos distraiam, a indiferença nos ajuda a direcionar nossa atenção e esforços para o que está ao nosso alcance. Focar no que podemos mudar e melhorar nos permite ser mais eficazes e produtivos em nossas ações e decisões. Argumento número 4. Maior resiliência. A resiliência é a capacidade de enfrentar e se adaptar positivamente às adversidades, desafios e situações estressantes que a vida nos apresenta. O estoicismo, com seu ênfase na indiferença em relação ao que não podemos controlar, é uma filosofia que promove a resiliência e a força mental em momentos difíceis. Quando somos indiferentes às circunstâncias externas que estão fora de nosso controle,
Desenvolvemos uma mentalidade mais forte e resistente. Reconhecemos que não podemos evitar que desafios ocorram em nossas vidas, mas podemos controlar como respondemos a eles. A indiferença nos ensina a aceitar as adversidades sem que elas perturbem nossa paz interior. Em vez de cair na desesperação ou no desânimo, cultivamos uma atitude de força e determinação para superar os obstáculos que surgem. O estoicismo também nos encoraja a ver os desafios como oportunidades para crescer e aprender. Ao sermos indiferentes às reviravoltas e fracassos, não nos deixamos vencer por eles, mas os utilizamos como lições para melhorar e desenvolver nossa resiliência. Argumento número 5. Autonomia pessoal. A autonomia pessoal é um aspecto crucial do bem-estar emocional e do desenvolvimento pessoal. Ser autônomo significa ter a capacidade de tomar decisões e agir de forma independente, sem depender excessivamente da aprovação ou validação externa. O estoicismo, através da indiferença em relação à opinião dos outros, nos ensina a valorizar nossa própria autenticidade e a tomar decisões com base em nossos valores e princípios, em vez de buscar aprovação ou seguir as expectativas dos outros. Quando somos indiferentes à opinião dos outros, nos libertamos do controle que podem exercer sobre nossas decisões e ações. Não permitimos que o julgamento ou as críticas dos outros ditem como devemos viver nossas vidas ou quais escolhas devemos fazer. Em vez de buscar aprovação externa, cultivamos uma maior confiança em nós mesmos e em nossas habilidades para tomar decisões informadas e alinhadas com nossos valores mais profundos. A indiferença em relação à aprovação externa nos permite ser fiéis a nós mesmos e aos nossos princípios, mesmo quando nossas escolhas podem não ser compreendidas ou apoiadas pelos outros. Ao desenvolver nossa autonomia pessoal, aprendemos a assumir a responsabilidade por nossas decisões e ações, enfrentando as consequências e aprendendo com as experiências, sejam elas positivas ou negativas. Argumento número 6. Melhoria na tomada de decisões. A melhoria na tomada de decisões é um dos benefícios mais significativos de praticar a indiferença, de acordo com o estoicismo. Quando somos indiferentes às nossas emoções imediatas e não permitimos que elas ditem nossas ações, desenvolvemos uma maior habilidade para tomar decisões racionais e ponderadas. O estoicismo nos ensina que nossas emoções e reações impulsivas podem obscurecer nosso julgamento e nos levar a tomar decisões precipitadas ou mal ponderadas. Ao sermos indiferentes às nossas emoções imediatas, aprendemos a manter a calma e a criar uma distância emocional em relação à situação antes de tomar uma decisão. Isso nos permite avaliar de forma mais objetiva as diferentes opções e considerar as consequências a longo prazo de nossas escolhas. Não sendo dominados por nossas emoções, ganhamos uma perspectiva mais clara e equilibrada para tomar decisões mais sensatas e alinhadas com nossos objetivos e valores. A indiferença em relação às nossas emoções também nos ajuda a evitar decisões impulsivas e a agir de forma mais reflexiva, em vez de ceder à pressão do momento ou às emoções impulsivas. Podemos tomar o tempo necessário para refletir sobre as possíveis alternativas e escolher a opção que melhor se adapte às nossas metas e princípios. Argumento número 7. Aceitação da realidade. A aceitação da realidade é um pilar fundamental do estoicismo e a indiferença desempenha um papel crucial neste aspecto. Quando somos indiferentes ao que não podemos controlar, aprendemos a aceitar a realidade como ela é, sem resistência ou negação. O estoicismo nos ensina que grande parte do sofrimento humano vem de nossa resistência ao que não podemos mudar. Ao resistir à realidade e se apegar a nossas expectativas e desejos, criamos um conflito interno que nos leva a experimentar emoções negativas como frustração, tristeza ou raiva. A indiferença nos convida a soltar o controle sobre o que está fora de nosso poder e a aceitar a realidade como ela se apresenta. Aceitar não significa ser passivo, mas sim reconhecer a verdade da situação e adaptar-se conscientemente e sabiamente. Ao praticar a indiferença, podemos encontrar uma maior paz mental e emocional.
Deixamos de lutar contra o inevitável e nos libertamos do sofrimento desnecessário que vem da resistência à realidade. Argumento número 8. Desenvolvimento do autocontrole. O desenvolvimento do autocontrole é um aspecto essencial do crescimento pessoal e do bem-estar emocional. A indiferença em relação às nossas emoções imediatas é uma poderosa ferramenta para fortalecer nosso autocontrole e gerenciar nossas reações e respostas de maneira mais consciente e equilibrada. O estoicismo nos ensina que nossas emoções podem ser intensas e muitas vezes flutuam em resposta aos eventos e circunstâncias da vida. No entanto, também nos lembra que nossas emoções não devem ser o principal motor de nossas ações. Ao sermos indiferentes às nossas emoções imediatas, aprendemos a observá-las com uma certa distância emocional. Não permitimos que as emoções nos dominem e ditem nossas reações impulsivas. Em vez de ceder às nossas emoções e respostas automáticas, desenvolvemos a capacidade de avaliar conscientemente a situação e tomar decisões com base na razão e em nossos valores mais profundos. A indiferença em relação às nossas emoções nos ajuda a evitar decisões impulsivas e a agir de forma mais reflexiva, em vez de ceder à pressão do momento ou às emoções impulsivas. Podemos nos dar o tempo necessário para refletir sobre as possíveis alternativas e escolher a opção que melhor se ajusta às nossas metas e princípios. A principal tarefa na vida é simplesmente esta: identificar e separar as questões de modo que eu possa dizer claramente para mim mesmo quais são externas, fora de meu controle, e quais têm a ver com as escolhas que realmente controlo. Para onde então devo olhar à procura do bem e do mal? Não para coisas externas incontroláveis, mas dentro de mim, para as escolhas que são minhas. Epicteto. A prática mais importante na filosofia estoica é a distinção entre o que podemos mudar e o que não podemos. Aquilo sobre o que temos influência e aquilo sobre o que não temos. Se um voo é adiado por causa das condições do clima, você pode gritar o quanto quiser com o representante da companhia aérea. Isso não vai fazer a tempestade parar. Não importa o quanto você deseje. Isso não o tornará mais alto ou mais baixo, ou fará com que tenha nascido em outro país. Por mais que tente, você não pode fazer alguém gostar de você. Além disso, o tempo que gastamos arremessando-nos contra esses objetos inamovíveis é tempo que não empregamos em coisas que podemos mudar. As instituições de reabilitação social praticam algo chamado prece da serenidade. Deus, concedei-me a serenidade para aceitar as coisas que não posso mudar, a coragem para mudar as coisas que posso, e a sabedoria para distingui-las. Dependentes não podem mudar o abuso que sofreram na infância. Não podem desfazer as escolhas do passado ou o dano que causaram, mas podem mudar o futuro, através do poder que possuem no presente momento. Como disse Epicteto, eles podem controlar as escolhas que fazem neste momento. O mesmo se aplica a nós hoje. Se pudermos nos concentrar em esclarecer quais partes de nosso dia podemos controlar e que partes não podemos, seremos mais felizes e também teremos uma nítida vantagem sobre as pessoas incapazes de perceber que travaram uma batalha impossível de ser vencida. A temperança é simplesmente um autocontrole voluntário. Trata-se de resistir e não reagir. É a capacidade de tomar uma decisão em vez de agir por impulso, conforme citado por Epicteto. Segundo os estoicos, a temperança é uma das 4 virtudes fundamentais que o homem deve possuir, juntamente com a sabedoria, a justiça e a coragem. A temperança diz respeito ao autocontrole e à moderação. Conhecer nossos limites e não deixar que nossas paixões nos dominem é a capacidade de manter a calma diante da adversidade e de responder às situações de maneira equilibrada e reflexiva. Essencialmente, a temperança é o domínio de si mesmo, a moderação e o equilíbrio em todas as facetas da vida. Essa virtude é tão importante que define sua capacidade de tomar boas decisões, especialmente sob pressão, sua capacidade de permanecer sereno e com uma mente clara, e sua capacidade de lidar com os problemas de forma bem-sucedida. Se você costuma ser dominado por suas emoções,
seja na raiva ou na euforia, tem um sério problema de gestão, e é por isso que está aqui. Mas como disse um sábio, a solução para tudo, exceto a morte, que é a única certeza que temos. Esse sério problema pode ser resolvido através do estoicismo. Neste vídeo, quero ser o mais prático e direto possível, apresentando apenas 10 maneiras de aplicar os princípios estoicos que você precisará para alcançar a temperança como uma de suas virtudes. Começamos por não nos deixarmos levar pelos desejos. A liberdade não é obtida pela busca incessante do que desejamos, mas sim pelo controle desses desejos. Os estoicos acreditavam que o constante desejo por prazer e o medo da dor nos tornam escravos de nossas próprias paixões, em vez de senhores de nós mesmos. Para praticar isso, devemos esforçar-nos para tomar decisões com base no que é verdadeiramente benéfico a longo prazo, em vez do que nos proporciona prazer imediato. Aprender a adiar a gratificação pode ser um excelente ponto de partida. Isso pode ser feito estabelecendo metas a longo prazo e trabalhando gradualmente em direção a elas. Em vez de buscar recompensas imediatas, lembre-se de que o caminho vem antes do destino. Se você entender e aplicar isso a qualquer objetivo, começará a viver de uma maneira muito mais gratificante. Apreciar o que você tem é importante, pois a riqueza consiste em aproveitar o que se tem mais do que ter o que se deseja. Os estoicos enfatizam a importância da simplicidade e da moderação ao apreciar o que temos, em vez de desejar constantemente mais. A prática diária da gratidão é útil para isso. Reserve um momento todos os dias para agradecer pelas coisas que tem, seja ter um teto sobre a cabeça, comida no prato ou pessoas que o amam. Anotar 3 coisas pelas quais é grato a cada dia e realizar um passeio da gratidão são práticas úteis. Outra maneira de cultivar a apreciação em sua vida diária é praticar a gratidão. Não exija que as coisas aconteçam como você deseja. Deseje que aconteçam como acontecem e você será feliz. A gratidão é tanto uma atitude quanto uma prática ativa. Você pode se concentrar no que é positivo em vez do negativo e expressar essa gratidão de maneiras concretas, como dizer obrigado com mais frequência, escrever uma nota de agradecimento a alguém que fez algo especial por você ou apreciar a beleza do mundo ao seu redor. Além disso, afaste-se das pessoas que promovem a reclamação e a toxicidade. Lidar com contratempos é outra parte importante da temperança. Os estoicos ensinam que os desafios e os contratempos não são obstáculos para nossas vidas, mas oportunidades para aprender e crescer. A prática da resiliência pode ser eficaz para isso. Aprender a enfrentar as dificuldades com calma e equilíbrio, vendo os contratempos como oportunidades para crescer, em vez de fracassos pessoais. Cuidar de sua saúde mental, falar sobre suas experiências e sentimentos com amigos de confiança, dar pequenos passos ao enfrentar contratempos, entender que fazem parte da vida e tratando-se com gentileza durante esses momentos difíceis, são estratégias úteis. Viver no presente é outra parte do estoicismo. Focar no aqui e agora pode liberá-lo de preocupações com o passado ou o futuro. O desenvolvimento da atenção plena pode ajudar nisso. Praticar a empatia também é importante. Ao entender melhor os outros e responder de maneira que mantenha a paz e a harmonia, você evitará se irritar com frequência com as ações dos outros e progredirá na compreensão de seus pontos de vista, em vez de reagir de forma negativa e tóxica. Aceitar o que não pode ser mudado é um princípio fundamental do estoicismo. Concentre-se no que você pode influenciar e aceite o que está além de seu controle. Isso o ajudará a viver de maneira mais serena e equilibrada. Reconhecer suas forças e fraquezas e entender que você é humano e, portanto, imperfeito, é essencial. Observar como a natureza aceita e se adapta às mudanças pode inspirá-lo a fazer o mesmo. Continuar aprendendo e crescendo é parte fundamental do estoicismo. E o desenvolvimento da atenção plena, a prática do desapego e a importância de cuidar de sua saúde mental são aspectos cruciais. A temperança estoica é um caminho em direção à tranquilidade e à paz interna, e visa entender e controlar nossas emoções e desejos
em vez de sermos controlados por eles. A felicidade de sua vida depende da qualidade de seus pensamentos, como afirmou Marco Aurélio, e frequentemente o que pensamos constantemente acaba se tornando realidade. Certifique-se de que seus pensamentos o conduzam à paz, serenidade e temperança. Ao longo da vida, todos enfrentamos a dolorosa experiência da rejeição, que pode vir de alguém que não imaginávamos. Pode se manifestar na não contratação de um emprego desejado, na negação de uma proposta, em um amor não correspondido, ou até mesmo na rejeição de uma ideia que valorizamos. Muitos de nós tendemos a abordar essas situações de maneira negativa, permitindo que isso afete nossa motivação, perturbe nossa paz interior e até mesmo nossa autoestima. No entanto, e se pudéssemos adotar uma nova perspectiva e considerar a rejeição não como uma adversidade, mas como um presente divino? Essa é exatamente a visão não convencional do estoicismo, uma filosofia antiga que ressurgiu recentemente. Neste contexto, exploraremos em profundidade a abordagem histórica para a rejeição, esclarecendo como essa experiência aparentemente negativa pode ser um valioso presente disfarçado. Se você deseja compreender claramente por que a rejeição pode ser, na verdade, uma bênção em sua vida, recomendo que continue assistindo até o final deste conteúdo. Tenho certeza de que você ficará surpreso. Agora, mergulharemos mais profundamente na perspectiva estoica sobre a rejeição. Os estoicos tinham uma abordagem única para lidar com altos e baixos da vida. Eles dividiam o mundo em duas categorias: o que está sob nosso controle e o que não está. Esse princípio é conhecido como a dicotomia do controle. Segundo o pensamento estoico, apenas nossos pensamentos, comportamentos e ações são controláveis. Eventos externos, o passado, o futuro, outras pessoas e sim a rejeição está fora de nosso domínio. Os estoicos argumentavam que reconhecer essa dicotomia é o primeiro passo para uma vida boa e satisfatória. Acreditavam que deveríamos direcionar nossa energia para o que podemos mudar e aceitar o que está além de nosso controle. E onde a rejeição se encaixa nesse quadro? A rejeição, em suas múltiplas formas, é um evento externo. É algo que nos acontece, não por nossa própria vontade. Não podemos controlar se alguém rejeitará nossas ideias, sentimentos ou esforços. No entanto, o que podemos controlar são nossas respostas a essas situações. Os estoicos viam a rejeição como uma parte natural da vida e uma oportunidade para o aprendizado e crescimento, em vez de uma derrota pessoal. Eles viam a rejeição como uma oportunidade para exercitar a resiliência e desenvolver o caráter. Essa perspectiva elimina o peso emocional da rejeição, transformando-a de uma derrota em um degrau em direção ao crescimento pessoal. Então, como os estoicos sugeriram que devemos lidar com a rejeição? Segundo a perspectiva estoica, a rejeição não é um ataque pessoal, mas faz parte da ordem natural da vida. Era comparado à mudança das estações ou ao fluxo e refluxo das marés, algo tão natural quanto esses fenômenos. Compreender essa natureza intrínseca da rejeição é fundamental para mudar nossa perspectiva sobre o assunto. Os estoicos viam a rejeição como um evento que está completamente fora de nosso controle. A decisão de outra pessoa de rejeitar nossas ideias, sentimentos ou esforços é baseada em seus próprios julgamentos, circunstâncias e escolhas. Esses são fatores externos que estão além de nossa esfera de influência. Os estoicos compreendiam isso e, consequentemente, não permitiam que a rejeição perturbasse sua tranquilidade interior. No entanto, isso não significava que eram indiferentes a ela. Pelo contrário, consideravam cada evento, incluindo a rejeição, como uma oportunidade de aprendizado. Utilizavam a rejeição como uma ferramenta para o autodesenvolvimento e o crescimento pessoal. Por exemplo, se uma ideia fosse rejeitada, perguntavam a si mesmos o que poderiam aprender com isso, como poderiam melhorar a ideia e como poderiam comunicá-la de forma mais eficaz da próxima vez. Não se deixavam envolver por sentimentos negativos de rejeição, mas, em vez disso, focavam em como poderiam evoluir a partir da experiência. Além disso, compreendiam que nem toda rejeição reflete suas deficiências.
Às vezes, a rejeição ocorre simplesmente devido às circunstâncias da outra pessoa, suas preferências ou sua compreensão da situação. Os estoicos aceitavam isso como parte da ordem natural das coisas. Para eles, a rejeição representava uma oportunidade para aprender, crescer e fortalecer o caráter. Eles a viam como um teste de resiliência e uma oportunidade para colocar em prática seus princípios filosóficos. Permaneciam serenos e focados no que podiam controlar. Sua própria resposta à rejeição. Em vez de ver a rejeição como um contratempo ou um fracasso, os estoicos o consideravam uma oportunidade e um presente que poderia promover o crescimento pessoal. Encorajavam a desenvolver resiliência, ofereciam novas perspectivas e desafiavam a crescer. Então, da próxima vez que você se deparar com a rejeição, em vez de se lamentar, pergunte a si mesmo: qual é o presente nisso? Essa sutil mudança de percepção pode trazer transformações profundas em sua vida. Alguma vez você se encontrou em uma situação em que sentiu que não era uma prioridade para alguém? Se sim, sei que lidar com isso pode ser difícil. Infelizmente, às vezes, mesmo quando você age da maneira certa, faz o seu melhor e se coloca à disposição de alguém, pode ser que não percebam ou finjam não notar o seu verdadeiro valor. De fato, se continuar tentando agradar as pessoas que não reconhecem o que você faz, pode acabar desanimado. Reverter essa situação pode ser bastante desafiador. Sem dúvida, é um sentimento desagradável e torna-se ainda pior quando envolve alguém próximo a você. De acordo com a filosofia estoica, não devemos esperar reconhecimento dos outros, pois está além do nosso controle, e esse reconhecimento pode não acontecer. Portanto, não devemos esperar por isso, pois isso é uma receita para a frustração. Mas e se eu dissesse que existem métodos para se tornar uma prioridade na vida de alguém e ser mais reconhecido? Na verdade, se você compreender e aplicar o que estamos prestes a mostrar, é bastante possível que isso aconteça. Existem alguns passos que podem ajudar você a se manter no topo da lista de alguém. Seguindo esses 9 passos, você pode garantir que as pessoas que se importam com você sintam que você é sempre uma prioridade em suas vidas. Agora que você entende o problema, é hora de revolucionar sua abordagem, aprendendo a solução. Vamos começar. Passo 1. Crie o medo de perder você. Esta é uma das técnicas psicológicas mais poderosas que você pode usar para fazer alguém considerá-lo uma prioridade. As pessoas muitas vezes são mais motivadas pelo medo de perder algo do que pela perspectiva de ganhá-lo. Se você quiser que alguém o veja como uma prioridade, precisa fazer com que tenham medo de perder você. Comece a se distanciar emocionalmente. Pare de compartilhar seus sentimentos e confidências com eles e comece a equilibrar seu tempo com outras pessoas. Isso fará com que sintam que não são mais tão importantes para você como costumavam ser. Passo 2. Evite estar sempre disponível. O termo qualidade sobre quantidade muitas vezes se aplica a várias áreas da vida e também se aplica aos relacionamentos. Se você aspira a ser uma prioridade na vida de alguém, pode ser necessário tornar-se menos disponível. Quanto mais disponível você estiver, maior será a probabilidade de ser dado como certo. Isso não significa que você só deve estar disponível quando convém a você. Se você se adapta e se acomoda constantemente aos outros, é hora de priorizar a si mesmo. Enviar a mensagem de que você tem uma vida além deles fará com que valorizem mais sua presença. Passo 3. Mantenha um pouco de mistério. Em geral, as pessoas são atraídas pelo enigmático e misterioso. A fascinação pelo desconhecido pode ser cativante e frequentemente faz com que as pessoas se sintam mais conectadas. No âmbito dos relacionamentos, ser um pouco misterioso pode funcionar a seu favor se quiser ser visto como uma prioridade.
Evite revelar tudo sobre você imediatamente. Dê pistas sobre seus hobbies e interesses sem revelar muitas informações. Responda às perguntas de maneira vaga e evite aprofundar muito em seu passado. O objetivo é manter a outra pessoa intrigada e ansiosa para aprender mais sobre você. Com o tempo, começarão a vê-lo como uma prioridade em suas vidas. Passo 4. Permita que eles invistam em você. Este é um passo delicado que você deve lidar com prudência e moderação, pois não deseja afastar as pessoas, mas sim o contrário. Se deseja que alguém o veja como uma prioridade, deve permitir que invistam em você. Isso pode ser feito de várias maneiras. Por exemplo, permita que invistam tempo em você, recusando planos que sabe que não poderá cumprir. Além disso, mostre que seu tempo é valioso, não esteja sempre disponível e faça com que esperem por você. Essa atitude transmitirá a mensagem de que não é qualquer pessoa e que precisam se esforçar mais para ganhar seu tempo. Lembrando que você deve usar essa técnica com sabedoria e equilíbrio. Não exagere, ou o resultado pode ser o oposto do desejado. Passo 5. Priorize suas necessidades. Isso não significa ser egoísta, mas sim não se colocar em uma posição em que não é uma prioridade. Se você sabe que alguém não o tratará como merece, por que gostaria de estar perto dessa pessoa? Ao se cercar de pessoas que o consideram uma prioridade, aumenta suas chances de ser visto como uma prioridade. É essencial lembrar que você não pode controlar os sentimentos de outra pessoa em relação a você. Só pode controlar como se sente consigo mesmo. Se deseja ser uma prioridade na vida de alguém, certifique-se de ser uma prioridade em sua própria vida. Passo 6. Não os coloque no centro de sua vida. As pessoas muitas vezes são atraídas pelo que não podem ter. Quanto mais alguém sente que precisa trabalhar por algo, mais o deseja. Este 6º passo enfatiza que você deve ter em mente essa sabedoria ao lidar com outras pessoas. Incentiva a manter uma certa distância para que as pessoas se sintam mais atraídas por sua presença. Isso transmitirá a mensagem de que não está desesperado por sua atenção. E com o tempo, eles o valorizarão mais. Passo 7. Deixe de iniciar a comunicação o tempo todo. Se você se encontra iniciando a comunicação com alguém importante em sua vida com frequência, pode ser hora de dar um passo para trás. Isso pode parecer contraproducente, já que se deseja se tornar uma prioridade na vida de alguém. Não deveria ser você quem inicia a comunicação? A resposta é não. Quando você é sempre o iniciador da comunicação, a outra pessoa começa a dar por certo. Ela se acostuma aos seus esforços e começa a vê-lo como menos importante. Qual é a alternativa? Simplesmente pare de iniciar a comunicação e observe o resultado. Se a outra pessoa realmente se importa com você, fará um esforço para entrar em contato. Passo 8. Crie sua própria felicidade. Se deseja se tornar uma prioridade na vida de alguém, é importante criar sua própria felicidade e não depender deles para ser feliz. Embora seja ótimo ter alguém em quem confiar que nos faça sentir bem, depender deles para nossa felicidade pode levar à decepção. Além disso, quando dependemos de outros para sermos felizes, não estamos vivendo realmente nossas vidas. Estamos vivendo de acordo com a agenda e prioridades deles, o que pode levar a ressentimento. Se deseja ser uma prioridade na vida de alguém, é importante criar sua própria felicidade. Isso não apenas o tornará mais feliz a longo prazo, mas também o tornará mais atraente para os outros, pois parecerá mais equilibrado e seguro de si mesmo. Passo 9. Esteja disposto a se afastar. A ideia de se afastar de alguém que apreciamos pode ser aterradora, mas é um passo importante.
Ao mostrar que não tem medo de se afastar, está enviando a mensagem de que não aceitará nada menos do que merece. A pessoa certa, naturalmente, o verá como uma prioridade e fará um esforço para mantê-lo em sua vida. Sempre lembre que sua parte é fazer o que é certo, o que está dentro do seu controle. Portanto, tenha a consciência de que suas ações são corretas aos olhos dos outros. Ao fazê-lo, você deve se sentir bem. Não espere sempre receber crédito ou reconhecimento e que as pessoas sempre o valorizem como merece. Dê tempo e as pessoas começarão a valorizá-lo da maneira que merece. Conclusão. Para resumir o raciocínio desses 9 passos sobre como se tornar uma prioridade na vida de outras pessoas, tente absorver até o final. Todos nós já experimentamos momentos em que nos sentimos negligenciados ou não priorizados. No entanto, é essencial lembrar que nossa jornada na vida é única e as prioridades de outras pessoas podem não refletir nosso verdadeiro valor. Em vez de permitir que essas situações afetem nossa autoestima, podemos usar esses momentos como oportunidades para o crescimento pessoal. A chave é nos priorizarmos, cuidar de nossa felicidade e bem-estar. Com o tempo, outros começarão a notar e a dar o valor que merecemos. Lembre-se de que, mesmo quando os outros não o colocam no topo de sua lista, você pode e deve se dar a prioridade que merece. Isso não é egoísmo, é autocompaixão e autodeterminação. Ao fazer isso, podemos construir relacionamentos mais saudáveis, tomar decisões mais alinhadas com nossos objetivos e viver uma vida mais plena e significativa. A falta de respeito é um desafio comum que todos enfrentamos na vida e pode ser muito perturbador e frustrante. Mas, e se pudéssemos aprender com a antiga filosofia estoica, que nos ensina como lidar com situações difíceis com sabedoria e graça? Neste vídeo, exploraremos 10 princípios práticos estoicos que podem nos ajudar a enfrentar a falta de respeito de uma maneira melhor. Número 1. Mantenha a calma. Um dos ensinamentos fundamentais do estoicismo é que não são as coisas que acontecem que nos perturbam, mas sim a forma como pensamos sobre o que acontece. Epicteto disse: as pessoas não são incomodadas pelas coisas, mas pela visão que têm delas. Isso significa que a falta de respeito não é prejudicial ou ofensiva. É nossa interpretação e julgamento que nos fazem sentir magoados ou irritados. Quando alguém falta com respeito, lembre-se de que o comportamento dele é resultado dos próprios pensamentos, sentimentos e opiniões, não um reflexo do seu verdadeiro valor. Isso pode ajudá-lo a manter a calma e não permitir que a falta de respeito afete seu estado emocional. Número 2. Reflita sobre si mesmo. Outro aspecto importante do estoicismo é a prática da autorreflexão e autoexame. Os estoicos acreditavam que a qualidade dos nossos pensamentos determina a qualidade das nossas vidas e que sempre devemos nos esforçar para melhorar a nós mesmos e nossas ações. Ao enfrentar a falta de respeito, é essencial refletir sobre si mesmo e fazer perguntas como: há algo de verdade no que a pessoa disse? Eu fiz ou disse algo que provocou essa situação? Como posso responder de uma maneira consistente com meus valores e virtudes? A reflexão é uma forma estoica de garantir que suas respostas se baseiem em julgamentos racionais, em vez de reações impulsivas. Isso ajuda você a aprender com a situação e promove o crescimento pessoal e a sabedoria. Número 3. Aprenda a fazer uma pausa. Sêneca disse uma vez que quando você está com raiva, tenha certeza de que não é apenas um mau presente, mas sim que você aumentou um hábito. Os estoicos acreditam na importância do autocontrole e da racionalidade.
Eles sustentam que reações impulsivas, impulsionadas por emoções intensas como raiva ou frustração, frequentemente levam a más decisões e sofrimento desnecessário. Ao enfrentar a falta de respeito, a abordagem estoica incentiva a evitar reagir impulsivamente. Tire um momento para fazer uma pausa e organizar seus pensamentos. Essa pausa permite que você recupere o controle sobre suas emoções e oferece a oportunidade de responder de maneira mais medida e reflexiva. Resistir ao impulso de reagir imediatamente pode alinhar melhor sua resposta com os princípios estoicos de sabedoria e autocontrole. Esse enfoque muitas vezes leva a interações mais construtivas e menos emocionalmente carregadas quando você enfrenta uma falta de respeito. Fazer uma pausa é uma estratégia estoica fundamental para manter a compostura e tomar decisões racionais ao enfrentar uma falta de respeito, o que, em última instância, leva a resultados mais positivos e crescimento pessoal. Número 4. Tenha sensibilidade. Epicteto e outros filósofos estoicos influentes dizem: não busquem o bem nas coisas externas, busquem em vocês mesmos. Os estoicos acreditam na interconexão da humanidade e que compreender as motivações e emoções dos outros pode levar a interações melhores e crescimento pessoal. Quando alguém mostra falta de respeito, o estoicismo sugere praticar a sensibilidade. Tente se colocar no lugar da outra pessoa e compreender sua perspectiva. A sensibilidade sobre o sentimento dos outros pode ajudá-lo a ver a situação de um ângulo diferente e perceber que a falta de respeito da pessoa pode não ser pessoal ou intencional, mas pode ser causada por suas próprias culpas, inseguranças, medos ou ignorância. A sensibilidade também pode ajudá-lo a sentir compaixão pela pessoa e reduzir seus sentimentos negativos em relação a ela. Ao se colocar no lugar da pessoa que faltou com respeito, você pode evitar levar suas palavras ou ações pessoalmente e responder de maneira mais respeitosa e digna. A compaixão ajuda você a compreender a perspectiva da pessoa, seus sentimentos e motivações, em vez de ficar com raiva ou se defender. Ao praticar a sensibilidade, você pode aprender com situações desafiadoras e crescer como pessoa. Número 5. Concentre-se na virtude. Uma das ideias principais do estoicismo é desenvolver virtudes como sabedoria e coragem. Essas são qualidades que nos ajudam a viver bem e agir corretamente. Sêneca, um famoso filósofo estoico, escreveu que a virtude não é nada mais do que a razão correta, o que significa que ser virtuoso é o mesmo que ser racional e consistente com a ordem natural das coisas. Os estoicos acreditam que a virtude é o bem supremo na vida e que tudo o mais é indiferente. Quando enfrentamos a falta de respeito dos outros, o estoicismo nos ensina a nos concentrar na virtude em nossa resposta. Isso não significa que devemos ignorar ou tolerar a falta de respeito, mas sim que devemos responder de uma maneira que reflita nossos valores e princípios estoicos. Ao nos concentrarmos na virtude, podemos evitar ser influenciados por nossas emoções, manter nossa dignidade e integridade e crescer como pessoa. O estoicismo nos desafia a ser a melhor versão de nós mesmos, mesmo em situações difíceis. Número 6. Abraçar a aceitação. Uma das lições-chave do estoicismo é aceitar as coisas que não estão sob nosso controle, como a falta de respeito dos outros. Epicteto disse: um homem sábio é aquele que não se aflige por coisas que não tem, mas se alegra por aquelas que tem. Isso significa que devemos ser gratos pelo que temos e não nos preocupar com o que nos falta. O estoicismo também nos ensina a distinguir entre o que está em nosso controle e o que não está, conhecido como a dicotomia estoica do controle. Só podemos controlar nossos próprios pensamentos, sentimentos e ações, não os eventos externos
ou o comportamento dos outros. Portanto, ao enfrentar a falta de respeito, não devemos permitir que isso afete nossa paz interior. Em vez disso, devemos aceitá-lo como parte da vida e nos concentrar no que podemos fazer para melhorar a nós mesmos e nossa situação. Aceitar a falta de respeito com o estoicismo nos permite evitar a raiva, a frustração e o ressentimento desnecessários. Também podemos aprender com a experiência e crescer como pessoa. Isso ajuda a lidar com a falta de respeito de maneira racional e tranquila. Número 7. Use o humor. Às vezes, um pouco de riso pode ajudar muito. Como disse o antigo filósofo Sêneca, você se domina quando sabe como lidar com o que não deve levar a sério. O estoicismo nos ensina a controlar nossas emoções e agir racionalmente, mas também reconhece o valor do humor para lidar com situações desafiadoras. O humor pode nos ajudar a manter nosso equilíbrio emocional e evitar ficar com raiva ou chateados demais quando alguém nos falta com respeito. Em vez de deixar que nossas emoções tomem conta de nós, podemos escolher responder com um comentário engenhoso ou uma piada divertida. Claro, o humor não deve ser usado de maneira inadequada ou excessiva, mas pode ser uma técnica estoica útil para lidar com a falta de respeito de uma maneira que crie um resultado mais positivo e pacífico. Número 8. Estabeleça limites claros. O estoicismo não trata de ser um tapete. Trata-se de ser uma rocha. Uma rocha que se mantém firme diante da falta de respeito e da injustiça. Uma rocha que sabe o seu valor e exige respeito dos outros. Uma rocha que controla o que pode e deixa ir o que não pode. Quando alguém te falta com respeito, você não precisa aceitar passivamente nem reagir com raiva. Você pode permanecer calmo e assertivo. Dizer a eles o que fizeram de errado e como espera ser tratado. Você pode estabelecer limites claros e razoáveis que protejam sua dignidade e respeito por si mesmo. Isso é o que o estoicismo nos ensina. Sermos fortes, justos e corajosos. Respeitar a nós mesmos e aos outros. Manter o controle interno e a dignidade externa em qualquer situação. Número 9. Pratique o perdão. Imagine que alguém te falta com respeito. Como você reage? Ataca com raiva ou deixa passar? A antiga filosofia estoica tem algo de sabedoria a oferecer. Os estoicos acreditam que o perdão não é um favor para outra pessoa, mas um presente para si mesmo. Perdoar é a chave para a paz interior e a felicidade. Mas perdoar não é fácil. Não significa esquecer ou aprovar o que aconteceu. Significa escolher liberar as emoções negativas que estão te prejudicando mais do que ninguém. Os estoicos dizem que devemos perdoar a todos, mas não indiscriminadamente. Devemos perdoar com sabedoria, com compaixão e justiça. O estoicismo nos ensina a nos concentrarmos no que podemos controlar e deixar ir o que não podemos. Não podemos controlar o comportamento dos outros, mas podemos controlar como respondemos. Podemos escolher perdoar e nos libertar do fardo da raiva e do ressentimento. Podemos escolher seguir em frente com uma sensação de paz interior e tranquilidade. Isso é o que o estoicismo quer dizer com perdão. Não é uma fraqueza, mas uma fortaleza. Não é uma rendição, mas uma vitória. Não é um sacrifício, mas uma recompensa. O perdão é o ato supremo de autocuidado e crescimento pessoal. Número 10. Mude sua perspectiva. A perspectiva é a capacidade de ver as coisas de um ponto de vista mais amplo e objetivo. Isso ajuda a evitar exagerar ou levar as coisas para o lado pessoal. Quando alguém te falta com respeito, ajuda a perceber que essa falta de respeito não é grande coisa no grande esquema das coisas. Como disse o imperador estoico Marco Aurélio, nossa vida é o que nossos pensamentos fazem. Quando você usa a perspectiva,
Pode ver que a maioria dos casos de falta de respeito são pequenos e temporários. Eles não afetam seu verdadeiro valor ou felicidade. Além disso, a falta de respeito muitas vezes é um reflexo da ignorância da outra pessoa, insegurança ou fraqueza que não lhe pertence. Você pode escolher ignorá-la, perdoá-la ou aprender com ela, em vez de deixar que isso te incomode. A perspectiva também ajuda você a se concentrar no que realmente importa na vida, suas metas, valores e virtudes. Você pode usar sua energia e tempo para perseguir o que é bom e significativo para você, em vez de desperdiçá-los. Ao fazer isso, você poderá viver uma vida mais plena e pacífica. Portanto, da próxima vez que enfrentar uma falta de respeito, lembre-se de usar a perspectiva. Isso ajudará você a manter a calma e agir sabiamente. Lembre-se sempre de que o estoicismo não se trata de reprimir suas emoções, mas de gerenciá-las bem. Ao aplicar esses 10 princípios, você pode se manter calmo e forte ao enfrentar a falta de respeito e comportamento grosseiro. Controlar suas emoções. As chaves do sucesso. As emoções são correntes que nos prendem, esses pesos que nos puxam para baixo. Mas o que aconteceria se você pudesse se libertar, se pudesse dominar essas emoções, controlá-las e usá-las como armas em vez de deixá-las se tornarem obstáculos? Hoje exploramos profundamente a arte de se tornar insensível, seguindo essas 6 etapas. 1. Não se apegar excessivamente a alguém. O amor, essa linda emoção que pode dar sentido às nossas vidas, também pode se tornar uma fonte de vulnerabilidade e fraqueza, como bem destacou o imperador romano e filósofo estoico Marco Aurélio. Você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos externos. Aprender a amar sem se apegar excessivamente é o primeiro passo crucial para o controle de suas emoções. Compreenda que o amor é efêmero, assim como todas as emoções. Deixe-o ser o vento que impulsiona suas velas, em vez de se tornar a âncora que o prende. 2. Eliminar pessoas invejosas de sua vida. Nossos relacionamentos desempenham um papel crucial em nosso bem-estar emocional. Como o filósofo estoico Diógenes tão bem disse, temos 2 orelhas e uma língua para ouvir mais do que falar, e é importante identificar invejosos que trazem negatividade, dúvidas ou que sabotam suas ambições. Romper essas conexões não é um ato de crueldade, mas um ato de amor próprio. Você valoriza sua paz interior e saúde emocional. 3. Colocar-se em primeiro lugar e ser direto. Priorize seu bem-estar e suas vontades, suas necessidades e seus limites são elementos essenciais para o seu controle emocional. Isso não significa deixar os outros de lado, mas, por exemplo, no tempo de escola, aqueles seus colegas que te pediam dinheiro emprestado na fila da cantina, mas que você sabia que nunca iriam te devolver, o certo seria negar o pedido deles. Ao fazer isso, você cria uma barreira protetora que garante que seu núcleo emocional permaneça forte e inabalável pelas opiniões e reações passageiras do mundo ao seu redor. 4. Evitar empatia excessiva. A empatia, essa nobre capacidade de compreender e compartilhar os sentimentos dos outros, é uma virtude inestimável. No entanto, uma empatia excessiva pode nos esgotar mental e emocionalmente. É essencial escolher sabiamente quando se envolver emocionalmente. Imagine-se como uma esponja que absorve cada gota d'água. Com o tempo, ela fica sobrecarregada. A prática da empatia seletiva se torna uma ferramenta poderosa para preservar sua energia emocional e manter a clareza emocional. 5. Escolher sabiamente quando e com quem revelar seus sentimentos. Em conversas que constantemente nos encorajam a revelar nossos pensamentos e sentimentos, existe poder na contenção. Não busque constantemente validação externa e não permita que a reação dos outros sobre suas palavras ditem seu estado emocional. Isso fortalece sua autoconfiança. Pense no momento em que compartilhou pensamentos íntimos em busca de validação externa. Muitas vezes, isso leva a críticas, zombarias ou piadas. Guardar tudo para você significa que suas emoções, crenças e opiniões
se tornem inabaláveis. 6. Estabelecer limites. Estabelecer limites físicos e emocionais é essencial para preservar seu bem-estar, como Sêneca enfatizou. O seu tempo pertence apenas a você. Não esteja sempre disponível para todos. Isso garante que seu reservatório emocional permaneça forte, mesmo em um mundo de constante conectividade. Estabelecer limites significa dizer não sem culpa, tirar tempo para si sem justificação e entender que isso não significa que você se importa menos, mas sim que também se preocupa consigo mesmo. Com essas 6 etapas, agora você está armado para se tornar inabalável, motivado e bem-sucedido. Abraçar o fogo que queima dentro de você e não permitir que nada o detenha. A vida é um campo de batalha e você é o conquistador. Obrigado por chegar ao final do vídeo. Se você gostou, deixe o seu like, se inscreva e seja um vitorioso. Abraço e até a próxima.